A inusitada maneira como as pessoas lidavam com o sexo na Idade Antiga. No mundo antigo, a homossexualidade era comum, a prostituição regulamentada e a masturbação vista como natural. Os povos da antiguidade eram consideravelmente permissivos em relação ao sexo, principalmente os helênicos. Ainda hoje existem preconceitos e tabus ligados à prática sexual. No entanto, isso parecia ser menos presente nas sociedades antigas. Documentos desse período, que data desde 4000 a.C. ao século V d.C., revelam alguns fatos curiosos sobre as pessoas que viviam nessa época e como elas se relacionavam umas com as outras, ainda mais de forma íntima. As evidências também são importantes para mostrar como as sociedades grega, romana e egípcia lidavam com essas questões. Em Roma, o sexo era tão incentivado que existiam leis que puniam tanto o celibato quanto pessoas que não tivessem filhos. Os casais com mais herdeiros, porém, eram privilegiados perante as autoridades romanas. Eles também chegaram a estudar mais a fundo o corpo humano, tendo noção de algumas infecções sexualmente transmissíveis e como a gonorreia, analisada pelo médico e filósofo romano Cláudio Galeno no século II. A prostituição também era regulamentada na região. As mulheres pagavam impostos, tinham a profissão registrada e quase sempre eram encontradas embaixo de arcos arquitetônicos nas cidades. Uma curiosidade é que a palavra fornicação vem da expressão em latim fornice, que designava arco. Em relação à legislação, Roma tinha penas de morte para casos de adultério, somente se cometido pela esposa, incesto e ainda sexo entre uma mulher livre e um escravo. Em outro caso, quem fizesse sexo anal teria suas propriedades apreendidas. O sexo era retratado em inúmeras pinturas, mosaicos e objetos comuns como lamparinas e até mesmo em moedas. Alguns historiadores acreditam que essas moedas, que mostravam uma posição sexual em uma face e um número na outra, eram fichas de bordel, e os números seriam responsáveis por hierarquizar as maneiras com que se realizava a ação. Na Grécia, a relação com o sexo não era muito diferente. Nos dois lugares, a monogamia era quase que a regra entre os casais, por isso mesmo que os greco-romanos descobriram a necessidade do divórcio, o que passou a ser estabelecido nas leis oficiais. Outra característica em comum entre os dois lugares era a normalidade com que se tratava a masturbação, sendo considerada natural entre todas as pessoas. Ainda em território grego, a homossexualidade era comum. Existiam lendas sobre a origem da sexualidade, especificamente no que diz respeito à relação entre homens adultos e jovens. Acreditava-se que Orfeu, poeta e músico da mitologia grega, apaixonou-se por um adolescente depois da morte de sua mulher. Uma lenda ainda trazia o romance entre Tamires e Jacinto para falar sobre a homossexualidade. Sexo, religiosamente incorreto na antiguidade, jamais existiu a ideia ou mera concepção da palavra pecado, mas após a ascensão do cristianismo, o prazer carnal foi praticamente criminalizado. Muito antes de se estabelecer os severos regramentos da vontade de Deus, os líderes religiosos dos primórdios do cristianismo sentiram tamanha repulsa pela flagrante sensualidade da vida romana, que passaram a condenar todos os prazeres do corpo como inerentemente pecaminosos. Até então, jamais existiu a ideia ou mera concepção do pecado, e após a ascensão do cristianismo, o prazer carnal foi praticamente criminalizado. Mas em diversas culturas da antiguidade, a sexualidade convivia muito bem com a religiosidade. Aliás, o sexo, em sua forma ritualizada, não estava ligado ao casamento nem ao âmbito privado e objetivava alcançar o favor desse ou daquele Deus que traria mudanças positivas para a comunidade. A partir de recentes descobertas arqueológicas, como esqueletos de Amazonas, ídolos com formas sensualizadas, restos de ervas afrodisíacas, resquícios de arte erótica pré-histórica, é possível se traçar as origens de antigas práticas ritualísticas ao longo de 4 milhões de anos, onde, em todas as sociedades humanas, o sexo ocupou lugar de grande destaque.
As civilizações da antiguidade possuíam um comportamento mais permissivo em relação à prática sexual. De fato, o mundo antigo, em especial os povos helênicos, tinha uma visão muito mais despojada do que nós quanto a muitas práticas sexuais. Nudez pública, as orgias abertas, sexo ritualístico com prostitutas religiosas, relações sexuais entre indivíduos não casados e pederastia, esta última, comum na Grécia Antiga, quando um homem maduro fazia de um menino seu aprendiz. No Antigo Egito, 3.000 anos antes de Cristo, a sexualidade era vista como algo muito natural. O clima quente obrigava as pessoas a andarem com pouca roupa ou nuas e havia orgias religiosas relacionadas a ritos de fertilidade e colheita que ocorriam diariamente. Ora, anteriormente, o sexo não era ligado ao casamento e nem ao âmbito privado. Muito antes, no Paleolítico e no começo do Neolítico, desconhecia-se, por assim dizer, o vínculo entre sexo e procriação e os homens sequer imaginavam que tivessem alguma participação no nascimento de uma criança. Fertilidade era a exclusividade feminina, estando a mulher em papel de destaque nessas sociedades, pois seu corpo era associado à vida e à morte, sangrava em certas fases da lua e produzia leite e gente em outras. O corpo da mulher era um receptáculo mágico, cuja força sobrenatural incluía o poder mágico de fazer com que o órgão sexual masculino se erguesse, proporcionando prazer, tanto para experimentar quanto para oferecer. Assim, não é de admirar que o poder sexual da mulher infundisse tamanho respeito em nossos ancestrais.